TV Elas por Elas é o espaço de formação política voltado para mulheres. Professoras, militantes, especialistas e parlamentares nos ajudam a pensar cada vez mais os espaços femininos na política. Meu nome é Maria Emília Lisboa Pacheco, sou assessora da ONG FASE, Solidariedade e Educação, integro o núcleo executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, mas também participo do grupo de trabalho de mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. E ainda integro também a coordenação do Fórum Brasileiro pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Agradeço aqui o convite da Célia, que endereçou esta responsável incumbência de uma exposição sobre as mulheres rurais e o enfrentamento da fome. É uma honra vir conversar com vocês. E começo relembrando que, na semana passada, no dia 25 de julho, nós celebramos o Dia da Agricultura Familiar. Quero prestar a minha homenagem às mulheres agricultoras, às mulheres dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas. E também quero lembrar que o dia 25 de julho foi um dia dedicado à mulher negra, caribenha e latino-americana. E, no caso brasileiro, desde 2014, no governo da presidenta Dilma, esse dia também rememorou, prestou uma homenagem póstuma à nossa grande guerreira quilombola, Teresa de Benguela, que esteve à frente e liderou um quilombo no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, no século XVIII. Pois bem, falar do enfrentamento à fome significa iniciar falando dos números atuais da fome no Brasil, que são uma indignidade, desse flagelo que se repete na nossa história. De acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, elaborado pela Rede Brasileira de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, atualmente no Brasil são 33 milhões de pessoas passando fome. E também, mais da metade da população vive algum grau de insegurança alimentar, moderado, leve, enfim, é um quadro dramático, um quadro que nos traz a indignidade, que nos mostra uma desumanidade. E só 4 entre 10 famílias no Brasil conseguem hoje o acesso pleno à alimentação. E é importante dizer que suas causas não estão ligadas à pandemia. A pandemia acentuou, aguçou esse quadro, mas nós já vínhamos com o aumento da fome no Brasil, sobretudo depois de 2016, quando ocorreu um golpe. E é preciso considerar também que as desigualdades estruturais no país mostram que há uma predominância da fome quando os lares são chefiados por mulheres ou são chefiados por pessoas pretas. Para terem uma ideia, os domicílios com algum grau de insegurança alimentar, 6 em cada 10 são lideradas pelas mulheres. Por isso que a gente diz que a segurança alimentar nas casas que são os responsáveis, os homens, a segurança alimentar alcança 47%. Mas lá, onde são chefiados por mulheres, só 37% dos domicílios apresentam um grau, um indicador, né, da segurança alimentar. E se nós formos considerar a agricultura familiar, entre os domicílios rurais, é aí onde estão agricultores e agricultoras familiares que sofrem o impacto das várias crises que nós vivemos. E imaginem a prevalência da insegurança alimentar grave, ou seja, da fome, ela ocorreu entre 21,8% dos moradores e moradoras dos domicílios da agricultura familiar.
E há também uma diferença por região no Brasil. Atualmente, os índices maiores estão na região norte e na região nordeste, sendo maiores na região norte, onde alcançam 26%, e no nordeste, 21%. A insegurança alimentar também nessa pesquisa feita pela rede, mostra que ela está associada à insegurança hídrica, porque aí, onde há insegurança hídrica, também ela contribui para aumentar a desnutrição. Esse fenômeno da fome, desse flagelo, ele precisa ser analisado na dupla dimensão, porque a nossa perspectiva é de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável e da efetivação do princípio da soberania alimentar. Mas o que nós vemos no Brasil é que, então, quando falamos do enfrentamento da fome, queremos dizer que é preciso garantir que as pessoas estejam fora deste risco e da realidade de enfrentamento da fome, mas, ao mesmo tempo, lhe seja assegurada a alimentação adequada e saudável. E aí é preciso que a gente veja a relação entre a fome e a chamada mudança do perfil nutricional no Brasil. Isso significa que aqui tem ocorrido também o aumento da obesidade e do sobrepeso. E é importante dizer que, muitas vezes, a obesidade está também associada à desnutrição. E a variação no Brasil também ocorre com maior incidência entre as mulheres. Essa realidade da fome, ou também dessa mudança do perfil nutricional, nos mostra que estamos diante também de uma situação grave de saúde pública, porque o fenômeno da obesidade, do sobrepeso, ele se dá associado ao aumento também dos casos de diabetes, de aumento de pressão arterial, alguns casos também de câncer. Assim, vemos a complexidade desta questão da fome e também da má alimentação, da má nutrição, que está associado ao que eu acabo de explicar, com o aumento do peso e obesidade. Por isso é que enfrentar a fome significa dizer com toda a veemência que nós estamos diante de uma questão que requer a obrigação do Estado e o cumprimento de um princípio constitucional, porque o direito à alimentação adequada e saudável está inscrito desde 2010 no capítulo 6º sobre direitos sociais de nossa Constituição. Mas o que vem ocorrendo no país para termos voltado à fome, de onde, alguns anos atrás, tínhamos saído? É verdade que, quando o Brasil saiu do mapa da fome, havia uma política de valorização do salário mínimo, havia uma política de emprego, e um conjunto de políticas públicas, desde transferência de renda, com o programa Bolsa Família, mas também programas que vinham se aperfeiçoando, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que hoje tem tido um orçamento reduzido e apresenta alguns riscos, sobre os quais vou falar daqui a pouco. Mas, então, é um conjunto de políticas que nos levou a essa situação de retirada do país do mapa da fome, embora algumas políticas estruturantes, como o segmento da reforma agrária com assentamentos rurais, ou aumento da demarcação de terras indígenas, foi deixando de ocorrer desde o governo também anterior. Olá, boa tarde. Um prazer estar falando com vocês, companheiras e companheiros. Eu sou Ivonete Carvalho, comissária de polícia aposentada aqui no Rio Grande do Sul. Sou uma ativista do movimento negro, do movimento quilombola, sou uma quilombola de origem, né? Venho de uma comunidade aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, chamado Quilombo Vó Firmina e Maria Eulina, do qual muito me honra, né, ter essa origem de uma comunidade quilombola, neta de parteira, benzedeira, e estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre economia e desenvolvimento social dentro de um universo
das mulheres negras, né, e da população negra de uma forma geral, né, porque falar de mulher negra é falar das mulheres negras, é falar de 53% da nossa população brasileira, né, e então quero dialogar com vocês nessa tarde e fazer uma reflexão, na verdade, sobre a conjuntura que nós estamos vivendo, né, no nosso país e no mundo, né, onde a gente está aí se é que dá para dizer com pós-pandemia, na verdade ainda com resquícios dessa pandemia, né, e que assolou mais de 700 mil famílias, né, mais de 700 mil vidas foram ceifadas por conta desta pandemia que trouxe uma lesa para a humanidade, né, não só para o Brasil, mas para a humanidade. E lamentavelmente, por conta de uma gestão descompromissada, né, com os valores humanos, né, daquilo que é mais primordial para todos nós, que é o direito à vida, né, uma gestão de um governo que, desde o seu primeiro dia de governo, teve um descaso total com a nossa população, com o povo brasileiro, e esse povo brasileiro que está majoritariamente em situação de vulnerabilidade é que tem pagado a conta, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês essa reflexão da importância do momento político que nós estamos vivendo no nosso país e o quanto a nossa população negra, né, que foi majoritariamente impactada, né, por esse desgoverno, por esse governo irresponsável do ponto de vista de cumprimento da Constituição Federal, né? Esse governo que não trouxe os elementos mínimos de um gestor público para com a população mais vulnerável da sociedade brasileira. E essa população vulnerável, ela é preta e ela é parda. Ela está ou nas periferias dos grandes centros, nas áreas periféricas, ou ela está nos quilombos, nos territórios rurais, né, distantes, no difícil acesso e, portanto, desprovidos das políticas públicas ou então com dificuldade de acesso a essas políticas que precisam chegar até as nossas comunidades. E dentro desse universo estão as mulheres, né? As mulheres negras, as mulheres pretas e pardas, as mulheres rurais, as mulheres periféricas que viram e que saem todos os dias, né, dos seus lares, muitas vezes deixando seus filhos, para buscar o sustento para as suas famílias, né? Essas mulheres que são, na maioria das vezes, mulheres solos, né? Mulheres negras, trabalhadoras, que acabam deixando seus filhos desprovidos de uma creche ou de uma escola de boa qualidade, né? Porque, infelizmente, a nossa escola pública ela está fragilizada. Esta escola pública, nós temos hoje um sistema educacional totalmente vulnerabilizado, né, do ponto de vista de profissionais que não estão tendo seus direitos assegurados enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né, uma escola frágil e que muitas vezes não sequer tem vaga para nossos filhos pretos e pretas, né? Então, eu quero trazer inicialmente esta reflexão, né, de que para falar de economia no nosso país, para falar de inclusão social para o nosso povo negro, para as mulheres negras, para as famílias negras, nós precisamos levar em consideração todo esse processo, né,
seja as políticas públicas de ações afirmativas que estão disponibilizadas hoje para a nossa população. Ou seja, nós, população negra no Brasil, ela usufrui e ela necessariamente precisa do braço do Estado, ela necessariamente precisa acessar aquilo que o Estado disponibiliza do ponto de vista das políticas públicas. E quando essas políticas públicas elas estão fragilizadas, né, elas impactam diretamente na nossa população. Elas acabam incidindo na mudança, né, na qualidade de vida das nossas famílias, porque nós vemos, né, na base da pirâmide social, as mulheres negras estão, em sua maioria, né, no ápice de pobreza, de vulnerabilidade e, portanto, na base social e abaixo da linha da miséria, majoritariamente, são mulheres negras periféricas e são mulheres rurais. Dizer aqui da importância da gente fazer essa reflexão e trazer elementos importantes que são, digamos assim, divisores de água, que são centrais na questão da inclusão social, do ponto de vista econômico das nossas comunidades, das nossas mulheres negras, né? Quando nós falamos da questão do empreendedorismo no Brasil, né, que está tão discutido nos últimos períodos, por conta da pandemia, né, nossas famílias tiveram que se reinventar, tiveram que buscar alternativas devido ao alto índice de desemprego, né? As famílias estão, majoritariamente, as famílias negras estão dentro dessas estatísticas do alto nível de desemprego. Nós somos hoje 34 milhões de desempregados no Brasil, né? E majoritariamente são mulheres negras que estão desempregadas, fez com que a nossa população buscasse alternativas, né, a partir da sua criatividade, a partir do seu modo de viver e de ser dentro do território, buscando alternativas de autossustentabilidade, né? Nas áreas periféricas dos grandes centros, mulheres que conhecem alguma prática do artesanato ou que têm alguma vocação na área de empreendedorismo, elas passaram a buscar alternativas de complementação dessa renda familiar, né? E muitas vezes, não só a complementação, mas muitas vezes a própria possibilidade e a única chance, né, com essa iniciativa de empreendedorismo, a única chance de sustentar as suas famílias. Majoritariamente, isso tem ocorrido no nosso país cada vez mais, né? Então, com esse momento de crise que nós vivemos, econômica e política no Brasil, esse impacto maior está se dando nesse segmento, que são as mulheres negras, né? Que são as mulheres indígenas, que são as mulheres trabalhadoras domésticas, mulheres mães solos, mulheres que estão resistindo, né, e buscando alternativas de sobrevivência e de manter aquilo que é básico para seus filhos e para suas famílias, né? Olá a todas, todes e todos. Eu sou Isabel Silva, sou engenheira agrônoma, doutora em agronomia, integro o Coletivo Nacional Agrário do Partido dos Trabalhadores e também a coordenação da Secretaria Agrária do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul. Sou pesquisadora e militante do campo da agroecologia e do feminismo, e hoje eu vou estar dialogando com você sobre mulheres e a transição agroecológica. Por que esse tema ele é tão importante? E mais importante nos tempos atuais. Infelizmente, nós vivemos tempos sombrios, de fome e desesperança em muitos lares e territórios do nosso país. E a produção de alimentos tem uma centralidade fundamental quando a gente fala de mulheres
e também de transição agroecológica. O nosso país, destaque no mapa da fome, onde 33 milhões de brasileiros e brasileiras estão em situação de fome, é recorde na produção do agronegócio. E o que isso tem a ver com a gente? O agronegócio não produz alimentos, o agronegócio produz fome e o agronegócio produz morte. A agroecologia, na nossa mirada, é a resposta para a transição desse sistema agroalimentar, com a participação das mulheres e de todos os sujeitos do campo, das águas, das florestas e dos mares do nosso Brasil. Acredito que é importante, para a gente dialogar sobre transição agroecológica, o que significa agroecologia. É um conceito que está muito em moda hoje, inclusive pelas corporações transnacionais. Então, é importante a gente conceituar, para a gente dizer desde onde a gente está falando, desde onde a gente se posiciona e a gente entende a agroecologia e a participação das mulheres nesse processo. Eu vou trazer dois conceitos importantes sobre agroecologia. Um é da companheira Ediane Seibert, da Via Campesina, e o outro conceito é da Marcha Mundial de Mulheres. A companheira Ediane Seibert e outras companheiras escreveram que a agroecologia é uma ciência, prática e movimento social, que visa promover práticas agrícolas que são ambientalmente sustentáveis e socialmente justas. É do interesse de comunidades rurais com poucos recursos, não só porque é uma solução de base acessível e disponível, mas também porque desafia as dinâmicas do poder no atual regime agroalimentar explorador e opressivo. Ao promover a integração das ciências sociais, biológicas e agrícolas com os conhecimentos tradicional e cultural, a agroecologia é localmente adaptável a um contexto específico e refinada através da experimentação participativa e da produção agrícola. A Marcha Mundial de Mulheres afirma que a agroecologia é ciência, movimento e prática. A agroecologia se propõe a atuar no enfrentamento da exploração das grandes empresas sobre os territórios, na produção e consumo de alimentos saudáveis a partir do uso e manejo sustentável dos agroecossistemas e na promoção de relações justas, igualitárias e equilibradas entre as pessoas e a natureza. É importante a gente dar esses conceitos, dialogar sobre eles, para a gente ver o horizonte que a gente está falando. Nós estamos falando da participação das mulheres na produção de alimentos, nós estamos situando a produção de alimentos no território, e não necessariamente na propriedade agrícola. Por que isso é importante? Porque quando nós ampliamos e dialogamos sobre os territórios, nós incluímos as mulheres. Senão a gente vai ficar num diálogo simplesmente numa produção de commodities, numa grande produção, e não é isso que nós estamos dialogando. A inserção das mulheres no sistema de produção de alimentos, ela já acontece, mas ela é invisibilizada, porque a mulher não faz somente isso, né? A gente precisa romper várias barreiras no campo, na floresta, nas águas e nos mares. As mulheres são vistas como ajudantes, e isso a gente precisa romper. E por que isso acontece? Porque a produção de alimentos para o autoconsumo, ela é invisibilizada, ela não é considerada em muitos nossos espaços rurais. E por que isso acontece? Porque ele não é valorizado, ele não é contabilizado, ou seja, ele não é comercializado em grande escala. Por isso se dá essa invisibilidade. Mas a produção de alimentos pelas mulheres, ele sim gera autonomia para essas mulheres, porque produz alimentos para a família, gera trocas na comunidade e também comercialização. A partir desse olhar, né, da conceituação da agroecologia e da participação das mulheres, como que a gente fortalece a participação das mulheres e a transição para um sistema agroalimentar agroecológico? E a responsabilidade não deve ser só das mulheres. Nós precisamos de projetos e processos que fortaleçam a participação política da mulher em todos os espaços de decisão que tem a ver com a sua vida, com o seu cotidiano. Nós devemos pensar em assistência técnica direcionada a essas mulheres. Uma TER para as mulheres. Nós devemos também pensar e refletir sobre o crédito rural para as atividades de interesse
das mulheres, e não da propriedade, e não da família como um todo. As mulheres têm outros interesses, outros temas que ela gostaria de investir. E, às vezes, quando dialogamos sobre o crédito rural, acaba entrando num bolo, num combo do coletivo, e acaba sendo que aquele crédito rural, ele vai para a produção convencional, para a produção que é comercializada em grande escala, e não é disso que nós estamos dialogando, né? As mulheres têm que estar na centralidade da decisão de para que querem o seu crédito rural. E outro tema fundamental também nesses processos de transição e da participação das mulheres é a pesquisa. As mulheres são pesquisadoras natas, fazem pesquisa em seus hortos, em seus terreiros, em seus quintais produtivos, né? São guardiãs de sementes crioulas, são guardiãs de saberes, são guardiãs de raças crioulas. E a pesquisa fica focada, muitas vezes, a pesquisa agropecuária, em temas de grande escala, e não entende esses processos como geração de tecnologia social e tecnologia que as mulheres mesmo produzem, ou seja, as mulheres produzem ciência, as mulheres produzem tecnologia. Quando a gente fala da transição agroecológica, a gente não fala somente da produção de alimentos em si, de uma produção de alimentos saudáveis, sem venenos, mas para que a gente tenha isso, a gente tem que ter acesso ao território, acesso à água, acesso à terra, um espaço sem violência, e isso é fundamental se nós queremos a autonomia das mulheres, a inserção das mulheres com equidade, com igualdade nos espaços de poder, na participação nas diretivas de cooperativas, de associações, de sindicatos, o respeito à diversidade étnica, à diversidade de gênero. Isso é fundamental quando a gente fala de transição agroecológica, que não é simplesmente ao processo produtivo, mas sim ao território que nós estamos inseridas todas. Olá, mulheres, olá, companheirada, me chamo Selma Dealdina, sou quilombola, eu nasci no quilombo que chama Angelim 3, que fica no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Atualmente eu me divido aí entre o quilombo que eu moro atualmente, que é o Morro da Arara, também no município de São Mateus, e Brasília, onde atuo aqui na CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, né? E que a gente tem uma sede em Brasília, então eu contribuo na parte administrativa aqui da nossa luta quilombola. Eu quero agradecer imensamente ao convite, dizer da satisfação e também dizer de como é importante esses momentos de trocas, de reflexões, né, do atual momento que estamos vivendo, e para também traçar novas estratégias de sobrevivência e de resiliência. Bom, acho que me apresentando um pouco mais, eu sou conselheira da Anistia Internacional, sou vice-presidente do Fundo CASA, né, do Fundo Socioambiental CASA, e também da Inumeráveis, né, que é um projeto interessante que está fazendo aí as memórias das vítimas do que nós perdemos para a Covid. Faço parte do coletivo de mulheres da CONAC, também do coletivo da Via Campesina, onde a CONAC também assumiu a Secretaria Nacional da Via agora para os próximos 2 anos. Bom, e é desse lugar de territórios quilombolas, territórios ancestralmente ocupados por nós, e também da nossa luta do campo, da água e da floresta, né, e das cidades, né, porque a nossa luta ela é unificada, que aí a gente vai fazer uma conversa, né, bater um papo sobre a nossa aula de hoje, que é Mulheres do Campo, das Florestas e das Águas, Participação Política e Poder. Bom, é impossível falar de qualquer luta, é impossível falar de qualquer espaço de organicidade, de organização, sem que a presença das mulheres seja registrada, sendo que a presença das mulheres foram fundamentais para as conquistas dos direitos civis, direitos humanos, direitos ambientais que nós temos não só no país, mas como no mundo.
E hoje, principalmente, né, nessa atual conjuntura que estamos vivendo, né, que nos faz se tornar ainda mais vigilantes, né, ainda mais despertas, né, como diz o próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no nosso espaço de poder ocupar, produzir e resistir dentro desses espaços, que as mulheres vêm traçando suas lutas. E aí a gente pode citar vários exemplos, né, como o da Marcha das Margaridas, que é importante para nós, do contexto do campo, onde nós mulheres dos movimentos, mulheres e homens, né, mas mais mulheres, porque a marcha é das mulheres, nos encontramos nesse espaço. A Marcha das Mulheres Negras, né, que a gente realizou em 2015, os espaços de formação, o fortalecimento dos coletivos, seja das mulheres pescadoras, das mulheres sem terra, das mulheres quilombolas, e a Marcha das Mulheres Indígenas, né? Então, esse contexto da organização das mulheres e da luta, né, da pauta e preservação dessa pauta, né, que podemos falar que é feminista, feminina, que é camponesa, que é popular, mas a presença das mulheres ela é transversal, né? Então ela trata de toda a organização, ela trata de todo o espaço que essas mulheres ocupam e os espaços que essas mulheres lutam para ocupar. Acho que tem a diferença também, né? Então, a maioria dos nossos movimentos do campo, da água e da floresta, são movimentos mistos, né? Composto por homens e composto por mulheres, né? E como é que essa luta ela vem fazendo sentido, não só para a organicidade dos movimentos, mas também para a construção de uma pauta a nível de país, a nível de mundo, como as mulheres são importantes para esse processo. E dentro desse contexto que a gente usa, né, campo, floresta, água, né, dentro dessa organicidade que a gente se faz, então a gente tem mulheres ribeirinhas, mulheres catadoras de coco de babaçu, mulheres quilombolas, mulheres camponesas, pequenas agricultoras, trabalhadores rurais sem terra, indígenas, né, então a gente tem toda uma diversidade das mulheres que compõem esse campesinato feminino, esse campesinato feminista, esse campesinato camponês e popular, né? E como é que essas mulheres se organizam, né? Ou melhor, como que elas estão organizadas, né? Porque se nós estivéssemos desorganizadas, eu não estaria aqui falando com vocês, nós não estaríamos nessa aula discutindo sobre, né? Então significa que as mulheres mantêm a sua organização há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. E quando a gente vai falar aqui, propriamente dita, né, do tema, que é participação política e poder, a gente tenta ver os corpos das mulheres nesse espaço. Quando a gente fala poder, não necessariamente estamos falando do poder, do pensamento equivocado de estar acima, e sim lado a lado, né, aos companheiros, aos camaradas que entendem o seu papel nesse processo de enfrentamento ao machismo, de enfrentamento à violência, tanto a doméstica quanto a agrária, né, porque muitas mulheres perderam a vida na luta agrária. Margarida Alves é um dos exemplos que podemos citar, e tantas outras que até agora, em pleno século XXI, em pleno ano de 2022, nós perdemos os nossos companheiros, as nossas companheiras, para a luta da permanência pelas nossas terras, pelos nossos territórios. Nossos companheiros e companheiras seguem tombando por fazer a luta, por lutar para que a gente faça todo o contexto, seja da produção de alimentos, seja da organicidade, de manter o meio ambiente em pé, preservando as águas, porque o projeto do campo, da água e da floresta é um projeto de vida, é um projeto que todos tenham vida, que todos vivam em comum ao ambiente, que todos vivam nos seus respectivos territórios, que todos consigam produzir e garantir com que a juventude permaneça no campo, que a educação seja de qualidade, de coerência, que a
que a nossa luta não nos criminalize e que não nos mate, que não nos coloque em dificuldades, que não prive a nossa liberdade, né? Mas também a gente precisa pensar em outros espaços que as mulheres precisam continuar ocupando, mesmo entendendo que o número de mulheres que ocupam o espaço de poder, se a gente for falar especificamente do espaço da política, especialmente do espaço que discute e que debate as políticas públicas, ainda não é coerente com a população que nós somos nesse país. Então, há algum tempo, várias de nós se desafiou a ocupar esses espaços, né? A estar com seus corpos femininos, seus corpos mulheres, seus corpos mulheres trans, seus corpos nesses espaços, mulheres lésbicas, de estar nesses espaços de decisão de poder, seja na condução política dos nossos respectivos movimentos, né? Ou seja, dividindo também a parte política com os companheiros e também desafiando em um outro mundo, em um outro sentido, propriamente da política, que é estar nesse espaço do fazer política dentro de um congresso, dentro do Senado, dentro de uma Câmara. E aonde é que estão essas mulheres? Do campo, da água e da floresta, né? Eu não tenho nem noção, mas tenho certeza que não chegamos nem a 1% de mulheres que representam especificamente esse público do campo, da água e da floresta. E se a gente for falar de mulheres negras, ainda menor. Se a gente for falar de mulheres trans, de mulheres lésbicas, se a gente for falar das mulheres, das suas especificidades, o número reduz ainda mais, né? Então, e qual é o entendimento e por que merecemos estar nesse espaço de poder? Tem uma frase, né, que a gente vê muito nas camisas, né, que a mulher pode estar, ela pode ocupar ou estar onde ela quiser. Só que a gente sabe que na prática essa afirmação ainda é muito difícil, né? Porque as nossas campanhas são as que menos têm dinheiro, as nossas campanhas geralmente são campanhas para fazer com que registre uma chapa, não é porque o partido ou o movimento entende que a nossa candidatura é importante, e sim por uma corrida desesperada de colocar a gente naquele espaço para que tenha as famosas aí, reservas, né, para as mulheres negras, né, para que elas possam compor, né? E esse compor não necessariamente seja estar dentro desses espaços, né? Então, as mulheres vêm fazendo essa luta, travando essa luta há anos, né? Travando essa luta há décadas, né? Desde o processo, né, de emancipação do voto feminino, ou até antes disso, né? Porque a luta, para a gente conquistar a emancipação do voto, a gente teve que ter muita luta, né? E as mulheres vêm fazendo lutas desde sempre, né? Que a gente se coloca nesse espaço, que é um espaço de poder, mas que é um espaço de poder que nos invisibiliza, que nos explora, que nos violenta, e volta e meia a gente assiste, né, deputadas que são que mandam calar a boca, que diz que aquele espaço ali não é o espaço delas, né, que dizem, né, ou frases, né, como do atual presidente da República, que disse para a deputada Maria do Rosário que ela não merecia nem ser estuprada. Então, a gente está falando dessa fomentação da violência, e as mulheres têm que enfrentar também essa violência escancarada e explícita, porque os algozes, né, os machistas, aqueles que acham que esse espaço não é digno, que nós não somos dignas desse espaço, nos move e nos coloca a todo momento questionando, inclusive, nossa capacidade. E está aí Marielle Franco, né, que foi assassinada e que nós nos perguntamos há 4 anos depois quem mandou matar Marielle Franco, e nós não temos resposta. E como Marielle, a gente teve um despertar das Margaridas, um despertar das dispersas, um despertar
do quilombismo, do mulherismo, do feminismo camponês, do feminino nessa luta, da importância das mulheres estar nos espaços, né? E aí eu quero fazer um recorte específico para as mulheres quilombolas, que vêm se desafiando desde sempre a estar nesses espaços. A gente tem a Givânia Maria da Silva, que é uma quilombola do quilombo Conceição das Crioulas, em Salgueiro, em Pernambuco, que teve 3 mandatos. Nós temos Maria Rosalina, no quilombo Tapuio, no Piauí, que teve 2 mandatos. Nós temos Esther Fernandes, quilombola do território Calunga, que teve 3 mandatos como vereadora. E como essas mulheres, referência para nós na política, tivemos Sandra Braga, com mandato em Cidade de Goiás, em Cidade Ocidental, no estado de Goiás. Nós tivemos várias mulheres que se colocaram à disposição para se colocar nesse espaço algoz, nesse espaço racista, nesse espaço frio, nesse espaço que não respeita os corpos femininos, para colocar o seu projeto. E essas mulheres trabalharam, e trabalharam muito. Olá, eu sou Raimunda Celestina Demacena, sou militante do movimento de mulheres trabalhadoras camponesas há alguns anos, né? Já tenho um bom tempo nessa caminhada, né? Passei por vários anos, né, na CONTAG, depois na SPM, a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, sempre com o objetivo de trabalhar a auto-organização das mulheres trabalhadoras do campo, da floresta, das águas, das marés, né? Essa caminhada, ela vem nessa trajetória, né? Dialogar sempre com a auto-organização das mulheres dentro do movimento sindical e nos movimentos autônomos de mulheres, principalmente no Nordeste brasileiro, né? Conversar com um pouquinho aqui, o tema que eu quero estar trazendo para essa conversa é sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres, com o recorte de mulheres do campo, das florestas e das águas, né? Eu acho que trabalhar o enfrentamento da violência contra as mulheres tem um conjunto de questões que precisam ser observadas. Primeiro, enfrentar a violência existente no campo e olhando para a vida das mulheres, é necessário olhar primeiro para as condições de vida dessas companheiras que vivem nas comunidades, nas periferias dos municípios rurais brasileiros, que não são poucos, né? Nós temos uma quantidade imensa de municípios brasileiros, que são os municípios considerados, que eu vou chamar de rurais, né? Os municípios rurais, que é onde moram a população, que parte deles e delas vivem do serviço público municipal e a outra parte mora na cidade, mas vive da agricultura familiar e camponesa
aos arredores dessas cidades, né? Então, quero dizer que trabalhar um processo de enfrentamento à violência contra as mulheres precisa necessariamente pensar políticas públicas que consigam se materializar nos municípios com uma população abaixo de 50 mil habitantes, né? Esse foi um dos grandes desafios dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, e eu acredito que é o caminho que a gente deve trilhar, é a trilha, né, que a gente precisa percorrer no diálogo, na construção de uma plataforma ou de plataformas que deem conta de olhar a situação que vivem as mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, e como as políticas públicas precisam chegar até onde essas mulheres estão. Enfrentar, dialogar, construir diretrizes para enfrentar a violência que essas mulheres vivem no rural brasileiro, é muito importante pensar a retomada de algumas políticas que foram sucateadas ou extintas, né, de 2016 até agora, né? Por exemplo, pensar uma política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, dialogar com políticas públicas, política de documentação para as mulheres trabalhadoras rurais, que era um programa extremamente importante na vida das mulheres trabalhadoras rurais, porque possibilitava a essas mulheres tirarem os seus documentos e, a partir dos seus documentos, elas terem autonomia para ter crédito, para buscar um atendimento, enfim, documento é cidadania. Não ter documento é uma violência, a gente sabe disso, porque são as inúmeras formas de violência que a população brasileira pobre, né, do campo periférica, vive no seu dia a dia, né? Precisamos considerar a violência um conjunto de faltas que não se tem, né? Falta de educação, falta de saúde, falta de políticas públicas, falta de políticas de assistências, né, para o conjunto da população, e quando a gente vai falar no conjunto da população brasileira, precisamos botar um olhar muito grande para a população do campo, da floresta e das águas, né? Então, é muito importante, nesse diálogo que vem sendo feito agora, nesse momento, de construção das plataformas eleitorais, o diálogo com os candidatos e com as candidatas, é importante deixar realçado que um dos pontos cruciais na vida das mulheres camponesas é exatamente pensar políticas públicas de enfrentamento às violências, né? Violência física, violência psicológica, as violências de uma forma geral em que as mulheres enfrentam lá nas suas comunidades, lá no dia a dia de suas vidas, né?
pensar a retomada de um programa de organização produtiva, para que as mulheres possam ter renda. Quando as mulheres têm renda, as mulheres têm mais autonomia e liberdade para escolher, né, a sua vida e dar um passo em direção à sua liberdade, né? Organização produtiva, crédito, né, é uma das coisas que ajuda muito as mulheres terem autonomia, né, porque para enfrentar a violência, precisamos ter autonomia. Para termos autonomia, a gente precisa ter condição, ter renda, para poder decidir para onde a gente vai caminhar, num caso de se afastar, sair de perto, muitas vezes, de um companheiro, marido, ou filho, ou patrão, seja quem for que está lá praticando violência contra a mulher ou contra as mulheres, né? Nós tivemos uma experiência muito importante, principalmente iniciando em 2000 e acredito que 2006, 2007, me recordo bem que foi bem aliançado isso no governo com a Marcha das Margaridas, o Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Eu considero esse fórum muito importante, porque ele reunia um conjunto de organizações da sociedade civil, conjunto de organizações das mulheres, e também poder público, para conversar sobre traçar uma estratégia no Fórum Nacional e nos fóruns estaduais, alguns estados que conseguiram fazer os seus fóruns, para dialogar como enfrentar a violência contra as mulheres do campo, da floresta e das águas, né? Pensando que pensar uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres das grandes cidades é uma coisa, e pensar uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo, da floresta e das águas faz parte de uma política geral, mas precisa necessariamente ter um olhar bastante apurado para o que é específico do campo, o que é específico desses municípios, de quem já comecei a falar anteriormente, porque são a maioria, a ampla maioria desses municípios, quando muito tem uma delegacia com 1, 2, 3 policiais, um delegado ou uma delegada que vai lá, nem sempre está disponível o tempo todo no município. E as mulheres estão nas comunidades ou na periferia das cidades. E quando essas mulheres sofrem violência física, que elas tentativa de muitas vezes de ameaças, mulheres são ameaçadas, os homens tentam atentarem contra a vida das mulheres, que elas chegam nesses locais, elas não têm um acolhimento de uma forma mais humanizada para poder conversar com essa mulher, atender essa mulher e acolher, né? Porque muitas vezes os próprios profissionais que lá estão não têm uma capacidade, uma sensibilidade de olhar para a situação que essa mulher está vivendo de violência. E aí, quando eu me alargo um pouco mais, que vou para a comunidade, o desafio é maior, porque nas comunidades não tem uma circulação de policiamento, também de prevenção. As mulheres sofrem
agressões lá nas comunidades, elas não têm por quem chamar. Muitas vezes, a distância de uma casa para outra pode estar 1, 2, 3, 4 quilômetros. Por que ela vai gritar? Como é que ela vai pedir socorro? Ela não tem a quem, né? Então, é muito importante nesse momento, nós estamos aqui no Brasil, na conversa, nos preparativos, nos diálogos, dialogando, plataformas, considerando desenvolvimento, emprego, renda, enfrentamento à violência, que se pense como enfrentar a violência no campo, para o conjunto da população, mas também trazendo recorte para olhando a vida das mulheres. As mulheres são as mais prejudicadas do que os homens nesse processo de violência. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.